aqui. Texto bíblico, 1 Pedro 4, 1 a 6. Vamos dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo, né? Desde o primeiro capítulo, já estamos quase encerrando já essa epístola aqui, ou essa carta que o apóstolo Pedro lhe envia então para as igrejas, para que elas possam conhecer quem é de fato o Senhor e saber o que o Senhor requer de nós. Então, o nosso tema hoje será como viver os últimos dias, e é isso que ele trata nesse texto que leremos agora aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Amém. Até aqui, então, a porção da palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que de fato nós possamos compreender, ó Pai, esses 6 versículos aqui da Sua palavra, ó Deus. Possamos aplicar em nosso coração e viver a Sua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, primeira coisa que nós vemos aqui é que Pedro ele começa, então, na sua carta, lembrando os crentes, lá desde o capítulo 1, para os irmãos terem um contexto, né? Porque nós estamos já no capítulo 4. Às vezes você não ouviu os outros sermões, né? As outras meditações. Então, só para que os irmãos possam entender o que está acontecendo agora no capítulo 4, basicamente Pedro ele diz assim, olha, nós fomos escolhidos por Cristo. Nós, então, somos regenerados, nós vivemos uma vida e somos chamados para viver uma vida aqui neste mundo, uma vida em santidade com o nosso Deus. É isso. E depois ele mostra para nós que nós somos pedras vivas também. Ele aponta para nós que cada um de nós somos a igreja do Senhor. Então, como comunidade, como corpo do Senhor, nós vivemos aqui para poder ter essa comunhão. E juntos em comunhão, então, nós podemos, então, adorar ao nosso Senhor, engrandecer ao Senhor como igreja, é claro. Não que você não possa adorar o Senhor em sua casa, em companhia com amigos, com familiares, mas a ideia de igreja, do povo reunido, de fato, nós encontramos aqui. Isso é maravilhoso. Então, ele mostra isso, que nós temos um sacerdócio real, vivemos dessa forma exemplar, até mesmo no sofrimento. E depois ele chama a gente para viver de uma forma exemplar até no sofrimento. Então, por nós sermos do Senhor, por nós vivermos para o Senhor e sermos totalmente diferentes deste mundo, muitas vezes nós sofreremos e nós passaremos por isso. Lembra que o semana passada nós falamos um pouco sobre essa ideia do custo. Há um custo em ser cristão, um custo do nosso desejo, do nosso ego, viver para nós mesmos. Mas, mesmo assim, nós vivemos para a glória de Deus e há alegria, mesmo diante desse sofrimento. E ele coloca, para que a gente possa relembrar, que a gente faz tudo isso porque a gente precisa imitar Jesus Cristo, imitar ao Senhor. E agora, no capítulo 4, ele nos mostra como viver os últimos dias com a mesma mentalidade. Mentalidade de quem? De Cristo. Então, aqui a gente já vê as 3 ideias do texto que nós temos aqui. Que nós precisamos ter essa mentalidade de Cristo, vivemos com
consciência da vontade do Senhor para a nossa vida e entender que cada um de nós, prestaremos conta ao Senhor no juízo final. Então, é isso que o texto está falando aqui para nós. Nós precisamos ter a mentalidade. Olha, ele inicia assim, basicamente ele fala assim, olha, irmãos, vocês têm uma identidade. A identidade de vocês é em Cristo, não é no mundo, não é aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu dos seus pais que a sua identidade é Cristo, então é isso que você aprendeu. Mas, agora que você entendeu que você é um povo de Deus, que você precisa viver uma vida de obediência, porque você segue aquele que tem a vida de obediência, que é Cristo Jesus, então agora você precisa então imitar, ou seja, ter a mentalidade de Jesus Cristo. E para nós, então, fica essa pergunta, que por mais que não tenha ponto de interrogação, mas eu coloco para os irmãos como uma pergunta. Porque nós não sabemos quanto tempo temos. Se você olhou o primeiro versículo, ele fala essa ideia para nós, que nós não sabemos o quanto tempo temos. Então fica essa pergunta: como nós vamos viver, ou como viver os últimos dias? Quem sabe você pode pensar agora, irmãos, e fazer essa atividade, esse exercício de reflexão, se você soubesse que hoje seria o seu último dia. Pensa agora e veja, se hoje fosse o meu último dia de vida, o que mudaria na sua vida? O que mudaria hoje na sua percepção desse dia? Seria qualquer outro dia? Muitos diriam que passariam mais tempo com a família. Muitos pediriam perdão a alguém. Outros fariam aquilo que sempre adiaram. Poxa, sempre deixei para lá e agora eu vou fazer porque é meu último dia. E essa pergunta, irmãos, nos faz refletir na seguinte questão: como devemos viver quando lembramos que os dias são breves e que o fim se aproxima? Como eu devo viver? Às vezes a gente acha que a gente é infinito, porque a gente tem essa consciência de que a gente não quer morrer. A morte separa, a morte dói. Então a gente às vezes vive e esquece que, de fato, a gente tem um momento aqui nessa terra. Nós ficamos velhos. E tudo por conta do pecado exige, então, uma data, uma validade, podemos assim dizer. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos assim, sabemos que os dias são breves. Então, e aí? O que eu vou fazer? Sabendo que o dia se aproxima, seja o meu, seja a vinda de Jesus. Como eu me comporto? Como eu devo viver? Porque a primeira coisa a gente precisa entender, irmãos, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós devemos lutar, não com a nossa mente, mas com a mente e o coração do Senhor. E é interessante saber essa ideia de guerra, porque é uma guerra que a gente já sabe que nós vencemos. É uma guerra vitoriosa, porque Cristo Jesus já venceu. Mas isso não nos isenta da possibilidade ou de ter uma batalha ou várias batalhas na nossa vida. Passaremos por essas dificuldades aqui. Então, esse todo é o contexto. É o contexto que a gente vê de Pedro. Pedro, ele questionando e pedindo para a igreja: prestem atenção, irmãos. Às vezes é o último dia. E como vocês podem viver? Como vocês podem viver assim? Vocês precisam olhar os exemplos de Cristo, entender e ter essa mentalidade de Cristo. Então, a primeira ideia que eu quero colocar para os irmãos é que devemos ter uma mente de Cristo. Versículo 1 e 2. Olha o que diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, o objetivo aqui de Pedro é mostrar que não devemos viver nesse mundo como turistas. E nós não devemos viver neste mundo aqui como se fosse um parque de diversões. Porque nós somos soldados. Nós devemos encarar a nossa vida cristã, mas como soldados que estão indo a um campo de batalha. E não somos também chamados apenas para ter uma vida tranquila, mas nós somos chamados para, muitas vezes, sabendo que o tempo e o jeito que nós vivemos, iremos precisar mostrar a forma que nós vivemos para Cristo. Então, sabemos que em muitos momentos, nós vamos mostrar para as pessoas quem nós somos. E mostrar quem nós somos nos fará, muitas vezes, irmãos, entrar num campo de batalha. E precisamos
Assim como ele diz no capítulo 3, estarmos preparados. Você tem se preparado? Você tem se preparado para falar da palavra do Senhor? Porque, irmãos, se eu tiver essa mentalidade de Cristo, então eu vou ter na minha vida, na sociedade, no trabalho, onde eu estiver, vou começar a viver de uma forma que as pessoas vão perceber que eu sou diferente, que eu não sou igual a todos eles. E isso vai me colocar aonde? Num campo de batalha. E para estar no campo de batalha, eu preciso estar preparado. E Pedro, basicamente, ele está falando, vocês aí que estão lendo, a igreja, que entendeu que vocês são amadas, que vocês são escolhidas, que vocês são povo de Deus, vocês estão se preparando, vocês estão tendo essa mentalidade de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo se preparou para o seu ministério, vocês estão se preparando para viver uma vida aqui diante do Senhor, porque muitas vezes, sim, precisaremos entender e observar isso. Então, às vezes você pode me dizer também, dizendo de forma bem honesta, olha, para ser honesto, Renan, ainda não. E ok ainda, irmão, mas se prepare, não fique parado, porque a vida cristã realmente não é uma brincadeira para nós. No mês passado, como eu disse, nós vimos essa ideia do custo de vida, que a vida cristã, nós precisamos de fato olhar para o Senhor e seguir a Cristo, e muitas vezes há um custo não só de viver para o Senhor, mas de viver apenas para o Senhor, tirando totalmente aquela ideia do nosso coração, das minhas vontades, e doando, me servindo. E isso exige um custo. E Pedro, ele dá esse exemplo. O exemplo maior para todos nós, cristãos, é Cristo Jesus. E para Cristo Jesus, qual foi o custo da vida dele? Foi a cruz. Então precisamos lembrar, irmãos, e pensar se estamos vivendo ou só estamos gastando a vida de qualquer jeito. Eu estou vivendo e gastando a minha vida para Cristo? Ou não? Será que de fato eu estou vivendo com esse propósito lá no dia quando o Senhor me encontrou e eu disse ali na frente da igreja, na profissão de fé, no momento do meu batismo, que de fato eu vou viver uma vida para o Senhor, de fato eu vou colocar que a minha família viva para o Senhor, que de fato eu vou ensinar os meus filhos a palavra, que eu vou ensinar a minha família a se dedicar ao Senhor? Isso Pedro ele está chamando a nossa atenção. Crentes, vocês estão tendo essa mentalidade, vocês estão se preparando para viver uma vida com essa mentalidade de Cristo? Porque vocês, sem alguém forçar, sem nada, vocês foram à frente. E vocês ali, vocês se comprometeram com Cristo, dizendo, sim, nós vamos viver uma vida para o Senhor. Então ele está lembrando disso. Da mesma forma que o Senhor te encontrou, abriu os teus olhos, você precisa viver ao Senhor. Então Pedro ele fala o quê? Irmãos, por isso tenham a mente de Cristo. Por isso pensem como o Senhor. Quando Pedro aqui fala que Cristo sofreu na carne, ele fala para nós termos essa mente de Cristo. Vemos que ele está falando de uma doutrina que é muito importante para todos nós, irmãos. Se chama a mortificação. E às vezes pode ser um nome tenebroso, né? Você pergunta, poxa, que nome tenebroso esse? Mortificação. E de fato esse nome passa um ar de tenebroso, mas não de tenebroso para o nosso espírito, mas sim para a nossa carne. Para a nossa carne. Porque de fato nós precisamos matar a nossa carne e deixar que o espírito possa viver. E para os irmãos possam compreender um pouco melhor sobre essa doutrina da mortificação, em poucas palavras, ela é um ensino central na espiritualidade reformada e ela foi especialmente desenvolvida por alguns autores e pastores, obviamente, puritanos, lá na Inglaterra, alguns pastores puritanos, presbiterianos na Inglaterra, como John Owen, onde ele olha para a Bíblia e ele entende então que a Bíblia está falando para a gente matar a nossa carne. Ou seja, se refere ao ato contínuo pela graça do Espírito de matar o pecado que habita ainda no coração do crente após a sua conversão. Basicamente é isso, quando a gente fala sobre mortificação. Matar o pecado que ainda habita no crente após a sua conversão. E você pode perguntar para mim, tá, mas é uma doutrina qualquer? O que é isso? Tem base bíblica? E com certeza. Por exemplo, Romanos 8:13 diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Então a gente vê aqui a base bíblica, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então esse texto aqui mostra que a mortificação é um mandato divino, é um mandato do Senhor, que só pode ser realizada não por nós sozinhos, mas pelo Espírito Santo. Então essa doutrina é muito importante para nós, cristãos, porque nós precisamos matar o nosso corpo. Então, a primeira coisa que Pedro lhe mostra, então, é que nós precisamos ter, então, essa mente de Cristo, viver, pensar assim, segundo, através de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo evitar. Porque eu tendo essa mente de Cristo, eu vou evitar a prática do pecado. Da mesma forma que Cristo não pecava, eu preciso, então, me inspirando na vida desse meu Senhor, desse meu Salvador, não, então, praticar o pecado. E quando ele fala aqui no texto também, sobre que Cristo sofreu na carne, sobre nenhuma proteção alguma ali, de fato Cristo se esvaziou de toda a sua glória, porque Cristo de fato é poderoso, maravilhoso, grandioso, mas ele se faz homem, pequeno, frágil, sem proteção alguma. Eu lembro daquele filme, não sei se todos já viram ou conhecem esse personagem da ficção, o Capitão América. A história diz que ele tem um escudo. E esse escudo aqui, a gente vê que ele é fabricado de vibrânio. O que é esse material vibrânio? É um material fictício também, que é um dos aços ali mais fortes que existem no mundo. E ele vem lá de Wakanda, uma tribo que fica na África, que é invisível para o resto do mundo. E esse escudo é tão forte que através desse escudo, então o Capitão América, esse homem ali que está projetado, que é forte, mas ele usa esse escudo ali para quando seus inimigos atacarem, ele não tem possibilidade nenhuma de sofrer qualquer ferimento, mesmo se o impacto for gigantesco. Só que quando olhamos então para essa história de ficção, para esse filme, que é bem interessante de ver, é engraçado, ou salta os nossos olhos quando nós olhamos, nós sabemos que na vida real, irmãos, infelizmente, para um soldado não é assim. A gente não tem um escudo dessa forma, de um material tão potente assim, para que a gente possa ficar tranquilo. E muitos soldados nessas batalhas reais, muitas vezes eles são totalmente quebrados. Só que quando nós pegamos esse exemplo que eu acabei de dizer e olhamos para a Bíblia, nós vemos que aquelas batidas aqui que Cristo sofreu eram batidas também que ele não tinha proteção alguma. Onde ele sofre porque ele é um homem, ele se esvazia da sua glória e ele sofre em nosso lugar. Algo que nós não poderíamos suportar, mas Cristo Jesus suporta para nós. Alguém assim assumiu as nossas pancadas e levou tudo isso em nosso lugar. Por isso que Pedro aqui no texto, irmãos, está falando assim, ó, Cristo se colocou no nosso lugar. Aqui ele está falando, ó, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, ou seja, diferentemente de um poderoso fictício, que ali ele consegue utilizar alguns recursos, até da história de não morrer, a gente sabe que Cristo ele veio com um propósito, sabendo que ele sempre foi poderoso e é poderoso para todo sempre, mas ele veio como servo, se humilhou em nosso lugar, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Então nós vemos o que Cristo faz conosco, o que Cristo faz pela nossa vida. Então Cristo Jesus, sendo esse homem, ele sofreu na carne, e é isso que ele está explicando. Isso, irmãos, a gente sabe que doeu, e doeu muito. Esse sofrimento não foi de qualquer maneira, foi intenso. Por isso que Pedro ele usa essa expressão também, aqui na minha é a versão NAA, né, Nova Almeida atualizada, mas na ARA, mostra também essa ideia de que foi intenso, que não foi de qualquer maneira, que não foi uma brincadeira, que não foi um passeio, foi algo intenso que aconteceu na vida de Cristo. Por isso, Pedro usará uma expressão de que devemos estar armados no mesmo pensamento de Cristo. É basicamente essa ideia. É como se a gente utilizasse todo aquele preparo que Pedro está falando ali no capítulo 3, ele usa todo esse recurso para nos desafiar. Porque ele diz assim, ó, cristãos, vocês precisam entender que vocês estão em uma guerra. Vocês precisam estar preparados para os desafios, pelas guerras. E não é à toa que ele usa, não somente ele utiliza essa linguagem de arma, mas Paulo também, o apóstolo Paulo, vai utilizar essa linguagem em Efésios 6.
quando ele nos diz que nós devemos nos armar com a armadura de Deus. Por exemplo, para que a gente possa só dar uma olhada, não precisa abrir, eu quero só que os irmãos possam compreender essa estrutura de tão importante para nós. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, Paulo ele usa essa imagem de uma armadura de forma didática para que a igreja possa compreender a armadura romana, para que ensinar o crente diante das guerras espirituais que ele possa viver. E essa guerra espiritual que nós passamos aqui, nós sabemos que não é contra a carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. E essa metáfora aqui, ela é muito didática, porque ela pega essa ideia do soldado romano que se revestia da batalha e o cristão que deve se revestir de Cristo e dos seus benefícios. E ele coloca o quê? Primeira coisa, o cinturão da verdade. Ele coloca essa ideia, o cinturão da verdade. Como que? Da mesma forma que um romano, ele utiliza esse cinturão ali, que sustentava a sua armadura, a gente vê aqui que a verdade do evangelho, ela sustenta cada um de nós. Então, por entender e compreender e viver o evangelho, então eu tenho essa tranquilidade na minha vida. Há uma outra ideia também que Paulo ele coloca de exemplo, é a couraça da justiça. Ou seja, uma proteção que é colocada no peito, mas utilizando isso para a nossa vida cristã, é como se fosse a justiça de Cristo. Ou seja, a salvação de Cristo é imputada por nós. Por isso que a gente pratica a justiça do Senhor, a gente vive em paz, porque sabemos que por meio de Cristo nós temos a salvação. Outra ideia que ele coloca aqui é as sandálias do evangelho da paz. Ou seja, como calçados firmes que todo soldado precisa utilizar, ele utilizava na época, a gente vê que o evangelho ele dá essa estabilidade, prontidão para a gente enfrentar todos os terrenos difíceis. Ele utiliza mais algumas ideias, como o escudo da fé. Da mesma forma que o soldado romano utilizava aquele escudo para se proteger das flechas inflamadas, a fé em Cristo faz o quê? Usando o escudo da fé, apaga os dardos do inimigo. Porque eu tenho fé, isso acaba. O capacete, mais dois, capacete da salvação. Basicamente é nós colocarmos em nossa mente que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Ou seja, a nossa salvação é real. Isso nos dá coragem para enfrentar a batalha. Então ele coloca tudo aquilo, a hora que você precisa se revestir. E aí ele te dá uma arma, né, a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Que aqui é a única arma ofensiva. Como uma espada curta que o soldado romano usava, mas é usada para contra-atacar com a verdade divina. Ou seja, em resumo, Paulo ele está falando a mesma coisa que Pedro também, falando assim, olha, vocês precisam imitar a Cristo. Vocês precisam ter essa mente de Cristo. Vocês precisam entender que através de Cristo Jesus vocês vão enfrentar as batalhas. Vocês vão conseguir se sustentar neste mundo. Não vão ser através de programações, não são através de coisas de sentimentos, mas sim através do Senhor. É o Senhor que vai dar força para você em momentos de desânimo. É o Senhor que vai dar força em momentos de tristeza. É ter essa mentalidade. Da mesma forma que Cristo sofreu, da mesma forma que Cristo foi humilhado, da mesma forma que Cristo foi enganado por muitos, da mesma forma que pessoas usaram a Cristo Jesus. E Jesus se manteve firme em seu propósito. Ele nos ensina e está nos ensinando. Fiquem firmes. E para eu me permanecer firme, irmão, eu preciso ter a identidade, a mente de Cristo no meu coração. Então, dessa forma, irmãos, esse trecho bíblico aqui está questionando cada um de nós. No seu lugar, o que Cristo faria? Há até um livro, né, filme, que coloca essa ideia, né, de que no seu lugar, como Jesus agiria nessas situações. São questões que nós precisamos nos perguntar no nosso dia a dia. Poxa, será que ter a mente de Cristo vai fazer com que eu viva dessa forma? Será que eu preciso fazer isso? Diante de uma situação, diante de uma raiva, diante de uma opressão, eu vou fazer o que? O que Cristo faz? Diferentemente do livro, que é interessante a proposta, mas ele tem algumas práticas que não tem não são basadas na Bíblia, então ele fica meio estranho, o filme e o livro, mas a ideia dele é interessante, mas a prática acabou não sendo tanto. A gente não precisa então imitar. Então eu vou ler o livro, eu vou então ver. Não.
para que eu possa ter a mente de Cristo, para que eu possa ter, de fato, esse viver do Senhor Jesus na minha vida, eu preciso conhecer o quê? A palavra. Como eu posso saber como Jesus agiria nas situações que eu vivo? Lendo a palavra, fazendo o que ele fez. Irmãos, não há crente sem Bíblia. Não há crente que não tem gosto de aprender, de sentir o desejo de estudar a palavra de Deus. Porque através do estudo fiel da palavra do Senhor, a gente então pode ter essa mente de Cristo. A gente pode agir como Cristo. Somente esse livro, somente essa ideia aqui que o Senhor coloca para nós. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso viver com o Senhor. E para eu possa enfrentar essas batalhas, eu preciso ter a minha espada. Eu preciso ter a espada que é a palavra de Deus, que Cristo nos dá. E um dos grandes exemplos que nós vemos nessa primeira ideia aqui, irmãos, é olhando para Cristo. Poxa, eu vou imitar Cristo? Como que Cristo ele venceu Satanás no deserto? Ele utilizou poderes, milagres, coisas mirabolantes? Não. Cristo ele dá o exemplo que todo crente pode fazer. Ele usou a palavra. Tudo aquilo que Cristo fala nos evangelhos ali para Satanás, para realmente fazer com que Satanás fuja e seja vencido através da palavra, ele está usando o Antigo Testamento. Aquilo que ele lia, aquilo que ele estudava, aquilo que ele tinha prazer, ou seja, a sua própria palavra. Então ele está mostrando para cada um de nós que é possível sim. E ainda mais hoje, irmãos, que nós temos o Espírito Santo. Nós podemos sim vencer Satanás, nós podemos sim vencer o nosso coração, nós podemos sim vencer o mundo, vencer todas as batalhas, porque nós temos Cristo Jesus. Por isso que Pedro fala, irmãos, aquele que sofreu na carne, Cristo Jesus, nos dá a possibilidade de vencermos o pecado e procurarmos ter uma vida santa. Pois antes a gente tinha prazer e até mesmo procurávamos fazer toda a vontade do pecado. Mas agora, através de Cristo, nós mudamos isso. Então, irmãos, se antes a gente queria fazer a vontade do pecado e ter prazer nisso, o porquê agora que eu estou em Cristo, eu não posso viver, eu não posso imitá-lo e até mesmo sofrer por ele? A gente muitas vezes até sofria pelo pecado, para aquele amor ao pecado. Então, por que agora que eu estou em Cristo, eu não posso nem sofrer pelo meu Senhor? É só triunfo, é só vitória? Não, a Bíblia não está mostrando isso. Porque tudo que acontece na nossa vida também é para a glória de Deus. A gente precisa obedecer. Só que você só vai conseguir compreender o que eu estou dizendo para você se você entender que você precisa ter a mente de Cristo. Viver para poder passar essa mente de Cristo. Quando eu estava pesquisando, irmãos, eu encontrei na internet um animal muito curioso. O nome desse animal é arminho. Não sei se você já ouviu falar. Arminho tem algumas espécies, e esse arminho, tem o arminho branco, que é da família das doninhas, do furão, sabe? Furão, doninha, parece aquele animalzinho ali. Só que essa arminho branco, ele vive lá no norte da Europa. E ele tem um instinto muito forte de se manter sempre limpinho. Ele é todo branquinho, porque esse instinto é muito forte para que ele possa se defender, para que ele possa se camuflar ali na neve. Ele precisa estar assim, impecável, muito branco, muito limpinho. Então ele tem todo aquele ritual dele de limpeza para que ele possa sempre estar ali protegido. Contudo, esse instinto dele também, irmãos, muitas vezes pode levar ele à morte. Toda essa limpeza, todo esse cuidado dele pode levá-lo à morte. Porque caçadores, sabendo disso, eles fazem várias armadilhas. E uma dessa armadilha é colocar piche ali na sua toquinha. Por quê? Porque o único lugar onde ele pode se defender não é atacando, mas entrando na toca. Então, os caçadores, sabendo disso, que se eles avistarem ele e forem correr atrás dele, ele vai para a toca, então eles colocam ali, sujam totalmente a toca dele para ele não entrar. E é interessante que qualquer outro animal entraria, né? Poxa, eu vou me salvar. Só que esse animalzinho, ele não faz isso. Mesmo ele sabendo do risco de vida que ele vai sofrer, ele não entra para não se sujar. E Pedro, ele basicamente está dizendo isso para nós, que nós devemos amar muito mais a pureza dessa vida, a pureza da vida no Senhor, e mesmo que isso possa nos levar até a morte, o martírio. Ou seja, Pedro está falando assim, olha, tenha uma mente de Cristo,
Vivam em santidade. E mesmo que vocês vivam em santidade possa ocasionar a morte de vocês, mas vivam, porque vocês precisam ter prazer em ser santos, assim como Deus é. Há uma outra ideia também, estudando, há um período na Bíblia que nós chamamos de período interbíblico, que é o momento onde tem 400 anos de silêncio. Eu creio que os irmãos devem saber, diante dos estudos que muitos já fizeram. E houve um rei, diante desses 400 anos de silêncio, um rei chamado Antíoco. E ele emitiu alguns decretos proibindo algumas práticas tradicionais judaicas. Várias coisas ali e uma campanha de perseguição contra aqueles judeus que eram fiéis. Aqueles judeus que, de fato, criam no Senhor, queriam viver uma vida santa para o Senhor. E um dos atos que mais, assim, deixou aqueles irmãos tristes, irritados, de fato, foi um sacrifício de um porco ao altar. Um altar de sacrifício do Senhor, onde eles derramou ali o sangue daquele animal ali sobre o altar. E muitos israelitas foram mortos, porque eles resolveram em seu coração de que eles precisavam respeitar a lei antiga. Eles precisavam realmente viver a aliança do Senhor. Muitos outros judeus ficaram tranquilos, porque eles não viveram a vida ali viveram a vida como o rei havia pedido, mas outros entenderam que eles precisavam viver ali de forma pura ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, é isso que Pedro está dizendo, que nós, igreja, precisamos estar dispostos mesmo ao martírio, mesmo que possamos morrer por Cristo, ter esse desejo do que quebrar a aliança, do que não viver uma vida ao Senhor. Então, depois que a gente vê tudo isso, que eu preciso ter essa mente, que eu preciso ter uma vida santa, que eu preciso estar disposto a morrer, porque tudo leva a isso, tendo uma vida, tendo uma conduta, ele coloca, então, uma segunda ideia aqui, sobre que devemos andar segundo a vontade de Deus, versículo 2 e 4. Olha o versículo 2. Para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, preste atenção no que ele coloca aqui. No tempo que lhes resta na carne. Então, ainda há um tempo. Mas que tempo ainda nós temos, irmãos? É muito importante a gente pensar nisso. Que tempo nós temos? E justamente porque nós temos pouco tempo, muitos irão argumentar que nós podemos então fazer qualquer outras coisas. E usar essa ideia de que eu então tenho pouco tempo para poder fazer dessa vida as libertinagens que há em seu coração. Muitos dizem assim, precisamos curtir a vida é curta, colocam aquelas frases, né, carpe diem, né, viva o momento, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não existe essa vida de felicidade a qualquer preço, não é isso. Pois justamente por ter uma vida curta, eu preciso, então, como crente, entender, a minha vida é curta, a minha vida é breve aqui, comparada à eternidade. Então, meus olhos, o meu coração, todo o meu sentido precisa estar ao Senhor na eternidade. E justamente porque essa vida é curta, a eternidade é infinita. E eu não devo trocar por alguns anos, alguns minutos a minha vida. Lutero, ele tinha uma frase muito interessante, que ele costumava dizer: só existem 2 dias no meu calendário, o hoje e aquele dia que o Senhor voltará. Então, irmãos, que nós possamos, assim, da mesma forma, viver para a glória de Deus hoje, pensando no hoje, que eu preciso viver para a glória de Deus, e pensando naquele dia maravilhoso, glorioso. Por isso que Pedro, ele vai dizer: não vivam com essas paixões dos homens, as paixões carnais, mas vivam uma vida segundo a vontade de Deus. Então, a nossa vida, irmãos, não é uma vida que nasce apenas da nossa vontade. Então é isso. Em Cristo eu preciso me livrar disso. Mas assim, é uma vida que eu preciso viver pela vontade de Deus. Então minha vida não é movida pela minha vontade, a minha vida não é movida pelos sentimentos, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu tenho de ideia, alguém falou para mim, ou aquela frase dizendo assim, siga o seu coração. Não, irmãos, não. Essa frase aqui é uma frase terrível, diabólica. Porque olhando para a palavra, nós sabemos que o nosso coração ele é o quê? Ele é enganoso.
Ele não entende e ele procura viver segundo a vontade dele. Por isso que nós temos uma batalha dentro de nós, que nós precisamos sim lutar. Nós sabemos que nós fomos libertos da condenação do pecado, mas nós não fomos libertos da presença do pecado, porque o pecado ainda habita em nós e ainda temos essa luta. Por isso nós precisamos lutar sempre conosco mesmo. Mesmo você querendo fugir, indo para uma ilha, indo para uma floresta, não ter comunhão, então, porque daí, senão eu vou pecar, eu vou ter outro. Mas e o seu coração? O pecado estará lá. O seu coração também produz ídolos, produz muitas coisas. Então Pedro ele mostra para nós assim, olha, vocês já gastaram muito tempo dessa vida, na vida de vocês fazendo o que era mal. Então deixam isso para trás. E no versículo 3, ele vai colocar também, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, ou seja, vocês já fizeram muito mal, tendo andado em práticas libertinas, e ele começa então a descrever algumas ideias aqui, no versículo 3. Desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Tudo isso que ele está falando aqui, os gentios, os ímpios, aqueles que não adoravam o único e suficiente Senhor, Jesus Cristo, eles faziam isso em banquetes, em festas. E essas festas eram feitas para o deus Baco, que era conhecido na época como o deus do vinho, o deus das festas, o deus do teatro, era o deus ali da alegria. E também é onde vem a expressão bacanais, que utilizam também. Então Pedro diz assim, vocês não devem unir a vida de vocês ao pecado desse mundo, sejam santos. E por último ele fala dessas ideias detestáveis, idolatrias. Ou seja, aqui significa, irmãos, que eram idolatrias tão perversas que até o Estado proibia. Então, livre-se de todo esse sentimento, de todas essas ideias, todas essas coisas que os gentios faziam, porque eles pensavam em aproveitar a vida. Mas isso leva apenas à condenação. E aí, irmãos, nós vemos uma última ideia. Nós vemos do versículo 4, versículo 5 e 6. Que é, todos nós, todos prestaremos contas diante do Senhor. Que ele complementa essa ideia aqui. Porque todos nós saberemos que todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E aqui a gente vê que o mundo, irmãos, achará estranho. Pedro, ele coloca isso, olha, o mundo achará o que vocês estão fazendo para vocês terem a mente, entender quem vocês são, o mundo vai achar completamente estranho, porque vocês não pensam igual a eles. Então, em nossos dias, irmãos, nós vemos coisas assim. Nós vemos as festas que o mundo promove, o carnaval, as festas por todos os lados. Nós vemos todas essas ideias aqui de curtir a vida, de viver uma vida para esse mundo. E talvez, em segundo plano, buscar o Senhor, buscar a Deus, buscar uma ideia de Deus, buscar uma ideia de fazer o bem. Só que Pedro aqui ele vai nos dizer que quando não fazemos o que é do Senhor, ou quando nós fazemos de fato o que é do Senhor, o que eles vão fazer? O que esses gentios, o que essas pessoas do mundo vão fazer? Elas vão nos difamar. Porque elas vão pensar assim, como assim eles não pensam como nós? Como assim você está vivendo aqui no mesmo lugar, você está trabalhando comigo, você está estudando comigo, mas você não pensa como eu, porque afinal, o modo que eu vivo é muito melhor. Só que é triste, irmãos, nós pensarmos, porque muitos que estão na igreja, eles pensam dessa forma. Muitos que estão na igreja não entendem que eles precisam ter a mente de Cristo. E o que eu tenho visto é que muitas pessoas querem viver e ter uma vida feliz a qualquer custo. Qualquer custo mesmo, não ter o prazer no Senhor, na lei do Senhor, e deixam seus filhos, os seus jovens, os seus adolescentes ali a ensinarem e entender que eles precisam curtir a vida, ensinando que é uma fase boa e eles precisam fazer isso mesmo. Mas não ensinam os seus filhos a viverem uma vida para a glória de Deus, uma vida santa, uma vida que alegra o coração do Senhor. Irmãos, olhem para mim, um jovem. Eu, com certeza, meus colegas, as pessoas que viviam comigo lá em Guarantã do Norte, lá no Mato Grosso, quando um adolescente de 16 anos ali pensou e falou assim, eu vou servir a igreja, eu me converti, eu vou servir a igreja. Com certeza, muitos amigos meus ali do colégio, do ensino médio, pensou, com certeza é uma fase, com certeza vai passar. Até que com 17 anos eu saio de casa e vou viver isso.
né? A gente vê, irmãos, que para o mundo, eu estou desperdiçando a minha vida. Eu estou gastando com qualquer outra coisa. Poxa, você poderia viver. Não, é bonito mesmo servir a Cristo. É bonito mesmo servir a Jesus, a igreja. Mas não tão jovem assim. E essas ideias são ideias diabólicas. O Senhor, de fato, Ele quer a nossa juventude. O Senhor quer o nosso agora, irmãos. E a gente vê isso, que muitas igrejas, muitas pessoas não têm ensinado, não têm mostrado como é maravilhoso. Como é maravilhoso, sim. Hoje, olhando, e quem sabe, olhando para o Renan não convertido, com certeza ele voltaria. Tantas coisas já se passaram, né, nesses 12 anos aí, ou mais. Quase 15 anos que passaram da minha vida, muitas coisas passaram aqui, eu pensei, poxa, eu poderia voltar. Mas, pela misericórdia do Senhor, irmãos, e eu não falo isso, eu só estou dando um exemplo mesmo, porque eu sei que é pela misericórdia, pela graça do Senhor, que eu, tendo a mente de Cristo, procurando ter a mente de Cristo, procurando me santificar, é que eu vejo tudo isso que aconteceu com prazer. Estimular jovens, estimular adolescentes, estimular crianças, que eles devem fazer as mesmas coisas, as mesmas escolhas, buscar e ter e gastar a vida para o Senhor Jesus. E se perguntasse para mim, poxa, mesmo todas essas dificuldades que você passou, distante da família e tudo, você voltaria e faria tudo de novo? Olhando para uma vida espiritual e olhando para uma vida pela misericórdia do Senhor, eu diria sim. Mas não é por mim, viu? Esse sim não vem de mim, esse sim vem do Senhor. Então, é isso que Pedro ele está colocando para nós. Crentes, como vocês vão viver uma vida diante das dificuldades que vocês estão passando, se vocês não têm essa mente? Se vocês não procuram viver à vontade? Muitos falam assim, como eu posso viver à vontade de Deus? Mas, primeiramente, você tem buscado o Senhor? Você tem buscado conhecer mais a palavra? Irmãos, nós não seguimos o mundo, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos, nós sabemos que nós prestaremos conta a Ele. Então, olhando para a minha vida, eu sei disso, que a melhor escolha da minha vida foi servir ao Senhor. Porque quando o Senhor me chamar ou quando o Senhor voltar, Ele pedirá conta do que tudo que eu fiz. Ele pedirá conta de todos nós, e até aqueles mesmo que não servem ao Senhor. Então, por esse temor, por essa graça e por essa alegria que tem através da salvação, a gente sabe que a melhor forma, a melhor alegria é viver ao Senhor. Porque nós sabemos que naquele dia, no grande dia, aquelas pessoas que não tiveram uma vida diante do Senhor estarão perdidos. Não terá mais volta. Não terá mais o que fazer. A graça é hoje. Por isso que Lutero ele coloca, eu só tenho 2 dias, o hoje e naquele dia. Porque amanhã a gente fala, não, mas eu tenho amanhã também. Mas quem diz? A gente imagina. A gente sonda nossa mente que todo dia a gente dorme e acorda. Mas se for o nosso dia, se for o nosso dia. E muitos irmãos pensam da mesma forma que eu pensava antes da minha conversão. Poxa, eu preciso curtir a minha vida. Porque é até legal essa ideia de Deus, mas a igreja é coisa de gente velha, né? Olha ao seu redor, é coisa de gente mais velha. E quando eu for mais velho, aí de fato eu vou seguir ao Senhor. Só que muitas pessoas que pensam dessa forma, muitas vezes nem chegaram à velhice. Morreram jovens. E o texto bíblico nos lembra, em Lucas 12, versículo 20, quando Jesus disse em uma parábola, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Irmãos, todos nós prestaremos conta diante do Senhor. E nesse sentido que ele diz que o evangelho foi pregado para vivos e mortos. Às vezes a gente fica estranho, mas o que é que ele está querendo dizer? É nesse sentido. Ele está construindo uma ideia para falar assim, aquelas pessoas que morreram, elas ouviram o evangelho. E por isso que ele diz, o evangelho foi pregado para vivos e mortos. E naquele dia, aqueles que creram em Jesus Cristo não serão julgados, ou seja, não serão enviados ao inferno. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, fechando toda essa ideia que nós vemos hoje, irmãos, o que nós podemos e como nós podemos viver os últimos dias? Há uma expressão latina que eu acho muito interessante, que é conhecida como corandeu. E o que significa essa expressão latina, corandeu? Significa diante da face de Deus.
Na tradição reformada, ela resume a vida cristã. Basicamente, assim, vivam diante do Senhor. Vivam uma vida diante do Senhor. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. Ou seja, tudo que nós fazemos na presença de Deus. Tudo que nós fazemos está sob a autoridade de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É isso. Ou seja, em resumo, ter essa ideia ou viver o corandeu é ter uma vida unificada em Cristo, marcada pela essa consciência de pensamento, de ação e de todo o sacrifício feito ao Senhor. Então, irmãos, nós somos chamados a pensar como Cristo. E o que eu levo para casa? Eu levo para casa, irmãos, que no culto nós devemos adorar nosso Deus com reverência, sabendo que Ele está presente. Então, todo momento da minha vida eu preciso ter essa mente de que eu tenho uma vida de reverência ao Senhor, porque o Senhor está presente na minha vida, na minha casa. Na ética, nós devemos tomar decisões conscientes de que serão apresentadas diante do Senhor. Na nossa vocação de trabalho, eu preciso entender que cada trabalho honesto é um serviço prestado ao Senhor. E pensamos, irmãos, será que nossas decisões às vezes não são feitas por dinheiro? Será que muitas vezes nossas decisões são baseadas pela conveniência? Se convém, então não tem problema a gente fazer o mal e quebrar a lei? Não. Nós estamos sendo convidados pela palavra de Deus e chamados e convocados a pensar como Cristo e ter decisões que serão movidas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, algumas perguntas para você pensar para você e levar e responder hoje e durante a semana. Qual é o tamanho do seu amor pela palavra de Deus? Você tem amado a palavra de Deus? Quanto você conhece de fato a palavra de Deus? Será que você depende apenas das pregações para você conhecer mais a palavra de Deus? Ou você é alguém que se dedica para entender e ter uma mente de Cristo? Tudo isso, irmãos, é de nossa responsabilidade. Porque pouco tempo resta para nós. Pedro ele coloca. E às vezes fala assim, não, a pessoa tem bastante tempo, uma pessoa hoje vive 100 anos. Mas o que é 100 anos comparado à eternidade? 90 anos comparado à eternidade. Então, de fato, pouco tempo resta, nós não sabemos. Nós somos uma pregação viva, nós não temos muito tempo, irmãos, e nós precisamos entender como nós viveremos os últimos dias. Lembre-se, tendo a mentalidade de Cristo, vivendo segundo a vontade de Cristo e sabendo que eu prestarei conta ao Senhor no último dia. Então eu devo viver com temor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que de fato o Senhor nos ajude para vivermos uma vida diante do Senhor com sabedoria. Vamos fechar nossos olhos, falar com o nosso Senhor, agradecendo, porque o Senhor nos convida de forma amorosa a pensarmos e vivermos como Cristo. Então, fale com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, ó Pai, mais uma vez nós pedimos ao Senhor que o Senhor trabalhe no nosso coração, ó Pai. Muitas vezes nós falhamos com o Senhor de buscar a Sua palavra. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de muitos outras coisas para que a gente possa ter uma vida, ó Pai, perante o Senhor. Muitas vezes a gente procura sentir o Senhor, ó Deus, de forma errada. Nós sabemos que através do ensino, através do Espírito, afinal, todo aquele que crê, ó Deus, nós sabemos que já vive, tem um Espírito Santo no coração. Então, Deus,
Muitas vezes nós não sentimos coisas, ó Pai, não sentimos o Espírito, não sentimos, ó Pai, a Sua presença por falha nossa, ó Pai. Por falha nossa, por falha da gente buscar, da gente orar mais, da gente ler mais a Sua palavra, da gente ter mais comunhão com os irmãos, ó Pai. E às vezes a gente quer ter esses sentimentos, ó Pai, essas experiências que a palavra do Senhor não apontam, ó Deus. Nós sabemos que diante de um culto tudo é maravilhoso e nós precisamos fazer e tudo é belo, ó Pai. E nós devemos servir ao Senhor com nossos cânticos, com os nossos, com as nossas vozes, mas nós sabemos que isso não é o primordial. O primordial, ó Deus, não é ouvir música, se sim adorar, ter uma mente, viver. É isso que vai permanecer cada um de nós firmes, ó Pai. Então, ó Deus, eu peço ao Senhor que cuide da minha vida, que cuide da vida de cada irmão aqui presente, da vida da família dessa igreja, ó Pai, para que a gente possa ter essa mente, ó Deus, para que a gente possa permanecer firme, porque nós sabemos que os dias são maus, ó Pai, e nós devemos viver com a mente do Senhor, segundo a sua vontade, porque nós sabemos que os últimos dias estão aí, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, disso. Muitas vezes nós queremos nos enganar achando que ainda vai demorar muito. Mas, ó Deus, trabalhe no nosso coração para que a gente possa se dedicar ao Senhor, viver uma vida para o Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, ó Pai, para que a gente possa ter a mente, viver segundo a vontade do Senhor, porque sabemos que um dia estaremos diante do Senhor e prestaremos conta de tudo que nós fizemos em vida. Então, tenha misericórdia de nós, que ainda aqui possamos ser servos, ó Deus, valorosos, servos fiéis do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus.